Preste muita atenção nisso. Neste exato momento, um grupo de oligarcas e blogueiros nacionalistas russos está publicamente questionando por que Putin ainda não acionou o arsenal nuclear contra a Ucrânia. Não é ficção. Não é especulação de analista de sofá. São vozes com mais de 1 milhão de leitores no Telegram. E elas estão dizendo em alto e bom som o que, até semana passada, era tabu absoluto dentro do sistema russo. O que mudou nas últimas 72 horas em Moscou é uma das pressões internas mais perigosas que o Kremlin enfrentou desde o início desta guerra, e ela aponta diretamente para o colapso silencioso das negociações com Washington. Fique comigo até o final para entender como esse padrão se conecta ao alerta global que acaba de ser emitido. Saudações, companheiros! O cenário escalou. Inscreva-se agora para manter-se em posição e não perder o próximo movimento do tabuleiro. Para entendermos o gatilho desta crise, precisamos observar a movimentação que ocorreu nos bastidores de Moscou há poucos dias. Os ucranianos executaram o que analistas descrevem como uma campanha de drone cirúrgica contra o sistema energético russo, derrubando a produção de refinarias em 25% e as exportações de petróleo cru em 15% entre maio e junho. Não é apenas dano econômico. É uma mensagem estratégica. Kiev está atacando o coração financeiro que sustenta a máquina de guerra de Moscou. O alvo mais simbólico foi a refinaria de petróleo de Moscou, controlada pela Gazprom Neft, incendiada por drones ucranianos. A instalação está a apenas 15 quilômetros do Kremlin, a menos de 10 minutos de voo de um drone de ataque. E o mais grave, ela foi atingida 2 vezes em uma semana. Quando o fogo apareceu na linha do horizonte de Moscou pela segunda vez em 7 dias, algo se quebrou dentro do campo nacionalista russo. Konstantin Malofeev, oligarca com cerca de 1.300.000 seguidores no Telegram, publicou abertamente a seguinte pergunta: por que a Rússia não usa as armas nucleares que nossos antepassados desenvolveram e estocaram precisamente para esse propósito? Registre bem esse nome, Malofeev. Ele não é um comentarista marginal. Ele é parte do ecossistema de influência que ajudou a moldar a narrativa da guerra desde 2022. Quando alguém nessa posição faz essa pergunta em público, sem ser imediatamente silenciado pelo Kremlin, o sinal que isso emite para o sistema de inteligência ocidental é de nível crítico. Outro canal identificado pelos analistas, chamado Obsessed by War, com mais de 650.000 seguidores, foi além. Defendeu abertamente tornar as principais cidades ucranianas inabitáveis por meio de bombardeio sistemático. Isso não é retórica de guerra. Isso é o espectro de uma doutrina de destruição total sendo testada no espaço público russo para medir o nível de resistência interna. E até agora, a resistência é quase inexistente. Para entendermos o gatilho desta crise, precisamos observar a movimentação que ocorreu nos bastidores de Washington e Moscou ao mesmo tempo. 3 funcionários do alto escalão do governo russo disseram à imprensa internacional que as conversas com os Estados Unidos não avançaram em nada, acusando Washington de não cumprir propostas feitas na cúpula Putin-Trump no Alasca no ano anterior. Com o cenário tenso e sem avanço nas negociações, paralisadas desde que Trump voltou sua atenção para o Irã, a escalada de lado a lado parece, para os analistas, inevitável. Aqui está o nexo causal que a maioria das coberturas ignora. Putin entrou nessas negociações acreditando que Trump entregaria concessões concretas. Não entregou. E agora, com Kiev atingindo refinarias a 15 quilômetros do Kremlin, os falcões dentro do sistema russo têm um argumento que ficou mais difícil de rebater. A diplomacia não funciona. A pressão militar tampouco. Então o que resta? O próprio Putin, em discurso a cadetes militares no Salão de São Jorge do Kremlin, em 23 de junho, afirmou que as tropas russas estão praticamente tomando as últimas partes de Kostiantynivka, no leste ucraniano, e acusou Kiev de impossibilitar o diálogo ao continuar os ataques. Essa declaração precisa ser lida em camadas. Na superfície, é o discurso padrão de um líder que quer parecer em controle. Por baixo, há um homem que sabe que sua base de poder mais radical exige resultados que a guerra convencional ainda não entregou. Não é a primeira vez na história que líderes militares enfrentam pressão interna para escalar além do aceitável, enquanto tentam negociar. Em 1951, durante a Guerra da Coreia, o general Douglas MacArthur foi demitido por Harry Truman precisamente porque pressionava publicamente por um conflito expandido contra a China, enquanto Washington tentava conter a guerra. A pressão dos falcões quase custou um conflito global. Hoje, a dinâmica é invertida. Não são os generais que pressionam o presidente americano. São os oligarcas russos que pressionam o russo. A resposta militar de Moscou já está em curso, e os instrumentos escolhidos revelam a lógica do Kremlin com clareza brutal. Em resposta alegada a um ataque ucraniano em Starobilsk, a Rússia lançou o míssil hipersônico Oreshnik contra a região de Kiev.
classificado pelos Estados Unidos como míssil de alcance intermediário capaz de portar ogivas convencionais ou nucleares. Esta foi apenas a terceira vez que a Rússia utilizou o Oreshnik desde o início da guerra. O míssil se move a 13 mil km por hora, tornando-o praticamente indefensável pelos sistemas de defesa aérea disponíveis na Ucrânia. Ele foi projetado originalmente para transportar ogivas nucleares, e cada unidade é capaz de lançar até 6 veículos de reentrada independentes com múltiplas ogivas cada. O próprio Putin confirmou que o último uso do Oreshnik serviu como um teste operacional. Drones russos sobrevoaram as regiões atingidas após o impacto para analisar com precisão milimétrica como os blocos se distribuíram nos alvos, incluindo avaliações para uso futuro em áreas urbanizadas. Releia esse trecho com atenção. Putin não está apenas usando o Oreshnik como ferramenta de retaliação. Ele está calibrando seu emprego futuro contra cidades. Isso, por definição, é preparação para a escalada, e está sendo feito de forma aberta e documentada. No plano diplomático, o chanceler Sergei Lavrov comunicou ao secretário de Estado americano Marco Rubio, por telefone, que a Rússia iniciaria ataques sistemáticos contra a indústria de defesa ucraniana em Kiev, recomendando a evacuação da embaixada americana na capital. Quando um país notifica formalmente outro para retirar seus diplomatas antes de um bombardeio, isso não é mais aviso. É uma declaração de intenção com protocolo diplomático. E Washington recebeu esse aviso em silêncio. No campo econômico, a situação energética russa chegou a um ponto em que o governo convocou reunião de emergência para discutir importação de derivados de petróleo. O czar do setor energético russo, Alexander Novak, considerou veto à exportação de diesel, o que afetaria diretamente países como o Brasil. E racionamento de combustível já atinge regiões distantes como Khabarovsk, no extremo oriente russo. Uma potência que raciona combustível internamente, enquanto financia uma guerra, é uma potência sob pressão real. E potências, sob pressão real, tomam decisões imprevisíveis. No campo militar, o uso pedagógico do Oreshnik como ferramenta de teste contra alvos urbanizados sinaliza que Moscou está construindo doutrina de emprego, não apenas demonstração política. Cada lançamento é um dado coletado para o próximo, mais letal, mais preciso, mais profundo. No campo diplomático, o temor dentro da própria elite russa, segundo fonte próxima do Kremlin, é que os generais convençam Putin de que o emprego de uma arma nuclear tática contra os ucranianos é necessário para forçar sua submissão. Quando o medo vem de dentro do próprio sistema, e não apenas de analistas ocidentais, o nível de alarme muda de categoria. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. O que está acontecendo em Moscou nesta semana não é apenas pressão política interna. É um teste de resistência ao qual Putin está sendo submetido simultaneamente por 3 flancos. Os falcões nacionalistas que querem escalada nuclear, os generais que testam novos vetores de ataque em cidades e uma cúpula diplomática com Washington que não produziu resultado algum. Quando esses 3 vetores convergem, pressão interna, capacidade técnica e vácuo diplomático, o risco de uma decisão unilateral e irreversível sobe de forma exponencial. A cada movimento nesse tabuleiro surge um novo risco à vista. Aqui, você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder o próximo alerta.